Muito bem, pessoal, prestem atenção nisso, beleza? Esta mulher gay se converteu ao Islã porque o cristianismo é horrível. Quem vai contar pra ela? Bem, eu vou tentar contar pra ela. Assista a este vídeo até o final. Mas os últimos 2 anos me mudaram e, honestamente, acho que não posso mais me chamar de cristã. Estou considerando me converter ao Islã há 2 anos. Quer saber a maior diferença que percebi entre o cristianismo e o Islã? Uma é baseada no amor, a outra é baseada no medo. Acho que ela está falando sobre o cristianismo. Sim, o cristianismo é baseado no amor. Esteja na linha de frente difícil, bagunçada, sangrenta e perigosa com os muçulmanos, em vez de ficar sentado confortavelmente na retaguarda com os cristãos, assistindo ao genocídio como se fosse entretenimento, comendo pipoca e aplaudindo em nome de Jesus, que, aliás, era palestino. Eu sei que denunciar publicamente talvez uma das religiões mais poderosas e malignas deste mundo vai ter suas consequências. Mas essas são as consequências. Ela pintou o cabelo com as cores LGBTQ, se ela ainda está viva. Ela fala mal do cristianismo em um país cheio de cristãos. E nada aconteceu com ela. Ela provavelmente ainda... Não, esquece o provavelmente. Tenho 100% de certeza que ela ainda está viva. Bem, na verdade não, pode não ser, porque se ela mudou, se ela deixou o Islã, então sim, mas a vida dela vai estar em risco por causa dos muçulmanos. Mas eu não me importo, porque eu sempre vou escolher o lado do amor. Eu fico dizendo que ainda estou decidindo, mas acho que acabei de tomar essa decisão final. E acho que vou lidar com o que vier no meu caminho em nome de Allah. Ok. Então, antes de tudo, não preciso te dizer o que acontece, como o Islã trata os homossexuais. Sim, isso aconteceu no começo deste ano, onde muçulmanos na Austrália, uma minoria bem pequena, o que eles faziam era criar perfis falsos. Não posso mostrar o vídeo, mas a ABC investiga ataques inspirados pelo Estado Islâmico contra adolescentes gays e bissexuais. Então, o que eles faziam era criar perfis em aplicativos de encontros gays como o Grindr e atraíam garotos homossexuais até eles e depois os agrediam. Batiam nos garotos e xingavam de tudo. Ouça esse cara. Conversei com dois jovens que foram enganados em aplicativos, atraídos para locais isolados e agredidos e roubados diante das câmaras. Algumas vítimas não se assumiram para família e amigos, o que as deixa mais vulneráveis. Tenho sorte de estar vivo. Não posso mais sair sozinho. Em alguns vídeos, os agressores gritam slogans do ISIS. E lembre-se desta história. A polícia antiterrorismo descobriu ligações entre este suposto terrorista e alguns dos adolescentes envolvidos nas agressões. Essa é a insanidade da qual essas pessoas estão sofrendo. Dá uma olhada nesse cara. Esse Owen Jones é o maior puxa-saco da causa palestina, dos muçulmanos e tudo mais. Olha só, ele está dizendo que é um motivo de vergonha nacional. Este é o mapa arco-íris da comunidade LGBTQI em toda a Europa. Até 2015, o Reino Unido estava no topo. O Reino Unido era ótimo até 2015, mas então algo aconteceu. O aumento da homofobia aconteceu. Agora caímos no ranking e somos os piores da Europa Ocidental. Estamos agora perto da Albânia. O que aconteceu? Se você sim... A população muçulmana cresceu nesses países ocidentais, que eram predominantemente cristãos, ateus ou seculares, e que eram em sua maioria tolerantes com homossexuais. Mas eles convidaram muçulmanos. Agora estão se perguntando, o que aconteceu? Por que ataques contra gays ocorrem em toda a Europa? Como esse Owen Jones é idiota. E ele não é o único. Olha isso, essa mulher é exatamente uma dessas pessoas. Então você pode dizer, bem, isso são apenas muçulmanos que não entendem o Islã. Bem, eu tenho algo para compartilhar com vocês. Ok, e não são só os caras, pessoal. Pessoal, meu Deus, eu tenho uma pasta inteira. Deixem-me mostrar alguns. Alguns versos misóginos, hadiths e histórias do Islã, de Maomé. Este é o capítulo 2, versículo 282, ok? Rabiscos muito longos, então vou poupar o seu tempo. Então diz que o seu guardião dite de forma justa. Basicamente, procure testemunhas e chame 2 dos seus homens como testemunhas.
Sabe, se você quiser assinar algo, então chame 2 dos seus homens como testemunhas. Mas se não houver 2 homens, então que haja um homem e 2 mulheres como testemunhas, dentre aquelas que forem aceitáveis para você. Assim, se uma das 2 mulheres esquecer, sabe, porque ela é deficiente de intelecto, a outra pode lembrá-la. Esse versículo é bem constrangedor para muçulmanas feministas, assim como este. Os homens são protetores e mantenedores das mulheres, blá blá blá. Quanto às mulheres de quem você teme a rebeldia, não que elas sejam rebeldes, mas você teme isso. Sabe o que ela disse? Esquenta a sua comida. Não posso fazer o jantar hoje à noite, querido. Estou com dor de cabeça. Um bom marido muçulmano entenderia isso, mas ele não é obrigado a entender. Se ela faz isso repetidas vezes, então esse versículo se aplica. Admoeste-as, afaste-se delas na cama e então bata nelas. Ok, bata nelas. Outro ponto, a questão da escravidão sexual está sempre presente. Também são proibidas para você todas as mulheres casadas, exceto aquelas que estão sob seu domínio, ou seja, como resultado da guerra. Então isso é só o Alcorão. Eu tenho tantos desses vídeos, tantos desses. Tem uma pasta chamada Misoginia, com cerca de 200 prints. Queria te mostrar, mas não sei qual escolher. Ok, deixa eu falar sobre a inteligência das mulheres. Ok, também existem hadiths sahih. Este é o Jami al-Tirmidhi, hadith sahih. Uma mulher entre elas disse, olha isso é realmente muito interessante. Mulheres, deem esmolas, pois vocês são a maioria das pessoas do fogo, ou seja, a maioria dos ocupantes do inferno islâmico seria de mulheres. Por quê? Uma jovem, uma mulher, perguntou a ele. E por que isso, ó mensageiro de Alá? Ele disse, por causa de vocês amaldiçoarem tanto, mulheres, como sabem, costumam xingar muito. Essa é uma visão geral sobre as mulheres segundo Muhammad, fundador do Islã. Ou seja, sua ingratidão com seus maridos, porque vocês sempre arrumam desculpas e não dão sexo para eles. Pois existe um hadith separado em que Muhammad diz que as mulheres que recusam sexo aos seus maridos são amaldiçoadas pelos anjos durante toda a noite até o amanhecer. Então, se um marido se aproximar da esposa às 8 da noite e ela disser não, até de manhã, os anjos estarão amaldiçoando ela. Isso é o Islã que ela está dizendo. Isso nasce do amor. Ok, mas veja, aqui está uma ameaça, certo? Isso é medo? E eu não vi ninguém entre aqueles que carecem de intelecto e religião que seja mais difícil para as pessoas que possuem razão e tal. Então uma mulher perguntou, qual é a deficiência do nosso intelecto e religião? Ele disse, o testemunho de 2 mulheres entre vocês é como o testemunho de um homem, ou seja, 2 de vocês mulheres equivalem a um homem. Esta foto é uma perfeita representação das mulheres no Islã. Certo, é isso. Ela parece uma guerreira ninja usando um saco de lixo. Ele está curtindo ficar sem camisa, aproveitando a água fresca do Mediterrâneo na pele. É isso que ele está fazendo. Ok, deixa eu te mostrar mais. Vocês, mulheres no Islã, nem podem escolher o próprio cônjuge. Você tem que encontrar um parente homem. Ouça isso. Este é Sunan ibn Majah 1882. Hadith Sahih, o mensageiro de Alá disse, nenhuma mulher deve arranjar o casamento de outra mulher. Então nem mesmo uma mãe pode ter a palavra decisiva sobre com quem sua filha vai se casar. E nenhuma mulher deve arranjar o próprio casamento. A adúltera é aquela que arranja o próprio casamento. E você sabe qual é a punição para o adultério? Apedrejamento. Porque agora você está casada. E na verdade não, eu não sei. Pode ser sem chicotadas ou apedrejamento, uma coisa ou outra. Nasce do amor, segundo ela. Ela disse que o Islã nasce do amor e o cristianismo nasce do medo. O que é o quê? Acho que eles são criados assim, ela não parecia inteligente. Olha essa atitude de muçulmano. Isso é pio. Atitude em relação aos direitos das mulheres. No verde escuro, a mulher deve ter o direito de escolher se usa o véu. Se ela quer ou não usar burca, a segunda opção é a esposa obedecer ao marido. Então, no sudeste da Europa, 88% dos homens muçulmanos dizem, sabe de uma coisa? As mulheres devem ter voz. Mas 43% dizem que a esposa deve obedecer ao marido. Então, não é uma coisa ou outra. Como você pode ver, isso é mais de 100, mas isso é menos de 50. Então, não é uma questão de ou isso ou aquilo. No Sudeste Asiático, 93% dos homens muçulmanos de lá dizem que eles devem ouvir. As esposas devem ouvir os maridos. São essas pessoas que trazemos. E olhem esse novo vídeo, essa nova declaração do nosso ministro do Interior. Ele continua soltando essas pérolas. Olhem isso.
Primeiro, ele diz que não é necessário assimilação. Ouçam essa pérola de sabedoria que ele soltou. Foi isso que Angus Taylor disse. Angus Taylor, nosso líder da oposição, afirma que só deveríamos aceitar pessoas de democracias liberais. Querendo afirmar que alguém é menos digno se não vier de uma democracia liberal. Sabe? E você pensa nas pessoas que vieram da Europa, do pós-guerra, que vieram de territórios ocupados pela antiga URSS, que vieram do Vietnã, imigrantes mais recentes que vieram da China. Tem muita gente. Você é tão esperto! Eles são tão espertos! Eles não estão dizendo Oriente Médio. Eles não estão dizendo Afeganistão ou Iraque, porque eles não... É isso que eles estão fazendo na Austrália, pessoal. Então eles estão realmente nos mostrando. Eles mostram bons imigrantes como uma justificativa para o multiculturalismo. Mas aqueles com quem todos nós estamos preocupados, os islamistas, os jihadistas, eles nem sequer mencionam. Então ele diz que todas as culturas são iguais, não importa, mas acabei de mostrar isso. Veja. É isso que estou te mostrando. Quando você traz pessoas de democracias não liberais, essas são as opiniões que elas trazem. Elas não deixam essas opiniões no portão do aeroporto. 93% dos muçulmanos do Sudeste Asiático acreditam que uma esposa deve obedecer ao marido. Na Ásia Central, é 70%. No sul da Ásia, é 88%. No sul da Ásia, na Índia, Paquistão e Bangladesh, 88% dos muçulmanos vêm desses países. Índia, Paquistão e Bangladesh. Eles acham que a esposa deve obedecer ao marido? Que sociedade vocês estão criando? África subsaariana. Eles são um pouco mais liberais, mas não fizeram a segunda pergunta. Na África, Oriente Médio, Norte da África, 87%. Então essas são as pessoas que estão chegando. E essa mulher tola diz que o Islã e os muçulmanos são ótimos. Nosso ministro do Interior afirma que não há motivo para preocupação. O que mais preciso mostrar? Veja mais um exemplo de como é ruim ser mulher no Islã. Olhe isso. Maomé disse que não é permitido mentir, exceto em 3 casos. Uma delas é algo que um homem diz à esposa para agradá-la. Então é isso que Muhammad Idris estava dizendo, que você pode realmente mentir para sua esposa. O outro motivo para mentir, você pode mentir durante a guerra e mentir para trazer paz entre as pessoas. Então este é um hadith sahih. Então você pode mentir para sua esposa. E deixe-me mostrar o que os muçulmanos estão dizendo sobre a esposa. Olhe para isso. Ouça os próprios muçulmanos o que eles estão dizendo sobre como tratar as mulheres. Você pode enganar sua esposa. Por exemplo, se alguém disser, eu sinto que você tem uma segunda esposa, ele pode responder, não, não tenho. Sim, você pode. Você pode dizer isso. Acredito pessoalmente que foi isso que o profeta disse. Você pode afirmar isso. Só mostrar os detalhes para você. Você pode fazer isso. Você pode mentir para sua esposa. Você pode trair sua esposa. Você pode mentir para ela, como Maomé fez. O que é ruído branco? Não precisa ser branco, pode ser luz negra. Ela só pergunta pra ele, onde você estava ontem à noite? Sim, mas mesmo isso, o homem pode fazer isso. Ele pode mentir porque ele pode agradar a mulher dele. Para agradar a esposa, ele pode mentir para ela. Para o homem, nenhuma mulher pode tirar esse direito do homem. Eu acharia isso tão desrespeitoso. Olhe para essas mulheres. Olhe para essas mulheres. Elas estão sendo humilhadas. Elas estão fazendo tudo o que lhes é pedido, usando esses hijabs e, sendo respeitosas e fiéis, guardando sua castidade e tudo mais. E um homem muçulmano pode simplesmente mentir. Ele pode transar com quem quiser. Para mim, se meu marido for e se casar com outra pessoa em segredo, isso é traição. Mentir só é permitido em 3 situações. Uma delas é o hadith de Rajul Imra, que é quando um homem fala com sua esposa. Allah observa a vida para ver sua resposta. Sim, você citou o mesmo hadith que faz 3 coisas. Você pode mentir para sua esposa. Você pode mentir durante a guerra. E a terceira mentira é quando você está tentando trazer paz entre as pessoas. Então, se você está tentando, de novo, quão estúpido é isso? Tipo, quanto tempo essa paz vai durar? Por exemplo, o Paquistão mente para o presidente Trump dizendo, olha, sabe de uma coisa? Eu tenho isso sob controle, quando eles sabem que não tem isso sob controle. Por favor, dê uma chance à diplomacia. Envie J.D. Advance aqui e eu vou marcar sua reunião com o IRGC. Eles fizeram isso. E veja, não deu certo. Por quê? Porque talvez os paquistaneses estivessem mentindo. Eles superestimaram. Eles achavam que conseguiriam unir essas 2 pessoas, mas não deu certo. Mas isso é uma prática muçulmana. Isso é uma prática islâmica. Então o presidente Trump deve tomar cuidado com isso. Se ela decidir fazer o oposto, que é, você sabe, jogar a carta do divórcio ou jogar essa carta, então, no final das contas, ela está incorrendo em desobediência.
Islamicamente, um homem pode se casar com outra mulher, se Deus quiser, sem o conhecimento da primeira esposa. Pra mim, não dá. Irmã da minha parte, não. Sim. Não, irmã Taylor. E eu vou ficar feliz com isso. As irmãs têm a impressão de que existe um homem por aí que não é polígamo. Porque vocês são monogâmicas por natureza e só querem o marido de vocês, ficando felizes com ele. Nós não fomos criados assim. Estão sendo apoiados. Basicamente, eles estão dizendo: nós temos nossas necessidades, precisamos transar. E olha, aliás, os dois caras foram pegos com esposas secretas depois desse vídeo, claro. Muhammad Ali Jab tinha uma esposa do McDonald's e outra também. E eu acho que eles são chamados de casamentos muta no xiismo e casamentos nisiã no islamismo sunita. Ambos fizeram esses casamentos nisiã. Posso continuar explicando, pessoal, como o islamismo é ruim para as mulheres. Mulheres defendendo o islamismo é como pessoas negras defendendo a escravidão. Sério. É simplesmente insano esses idiotas caírem nessa do islamismo. Eu nem acho que aquela mulher LGBTQ que mostrei pra vocês no começo saiba alguma coisa sobre o islamismo ou se importe com o islamismo. É um golpe. Muitas mulheres brancas encontraram uma maneira de ganhar notoriedade repentina porque muçulmanos bajulam qualquer um que se converta ao islamismo. Eles dizem: olha só, tá vendo? Isso serve de validação. Viu? Até pessoas brancas estão se convertendo ao islamismo. Mas se for gay, a gente não quer isso. Esse imame te ensina como bater na sua esposa. Esta reunião se chama Batendo em Casais. como bastão. أيضا أن توجد أسبابه الشرعية. الضرب لا يكون بمثل العصا. Eu vou encontrá-los. Não use esse bastão grande e pesado. Você sabe, isso vai machucar. Vai machucar. Espancando casais al-Fatiha. كذلك أيضا في بعض الأدوات الحادة التي يفعلها بعض الأزواج مع الأسف كما يقول. Não usem faca, pessoal. Vai estragar a beleza dela e depois você não vai aproveitá-la se vir aquela cicatriz. بعض الأزواج مع الأسف كما يقول ابن عباس لما سئل عن الضرب قال يضربه espancando. Olha naquele gravetinho. Ela gosta ou quer viver o quê? Vive. تحب أو تريد أنها تعيش. ما. Olha isso. O crime é que algumas esposas querem viver uma vida de igualdade com seus maridos. E eu te mostrei no Alcorão. O Alcorão está dizendo claramente que os homens são os mestres das mulheres. Homens. Aisha contra você, assim como você é para mim, eu sou para você, e assim como eu estou fazendo, eu faço, assim como você diz, eu digo. Este é um grande problema. Então apenas um idiota se converteria ao Islã, especialmente se você for LGBTQ ou mulher. Como homem, eu poderia entender. É 100% uma religião de homens em um país muçulmano. Eu seria 100% um muçulmano orgulhoso, um muçulmano exibido. Obviamente, você será mais rico. Quanto mais rico, mais coisas você tem. 4 esposas e antes, quantas escravas sexuais quisesse. Maomé teve várias escravas sexuais. Olhe para este hadith. Esta é Aisha. Ela está dizendo: eu percebi que o mensageiro de Alá não estava na cama. Olhe para isso. Então eu comecei a procurá-lo porque era a noite dela. Aliás, como Muhammad tinha tantas esposas, ele costumava ter uma programação. Na segunda noite, ele ficava com Aisha. Terça com Hafsa, quarta com Jawari ou algo assim. Comecei a procurá-lo e achei que ele tinha ido a uma de suas concubinas, que ficavam fora dessa programação. Então Muhammad poderia ter ido para qualquer uma. Imagine ser uma mulher e ter que compartilhar seu marido. Como aquelas 4 muçulmanas sentadas com Muhammad Ali e Ali Dawa. Elas dizem: não aceitamos isso, mas desculpe. Não há democracia no Islã, você não tem voz. Por isso, ao se converter, deve aceitar todos os termos e condições. É ridículo, pessoal.